E, pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa revisão. A revisão do nosso conteúdo ela vai se dar estudando o setor B, né, de física, que nós já abordamos, e agora a gente vai fazer uma revisão. Basicamente, qual é o nosso conteúdo proposto, né, previsto para o que a gente já estudou nesse terceiro bimestre. Basicamente é o seguinte: nós estudamos, né, o trabalho, que é indicado pela letra T grega, né, que seria o tal, a letra grega tal, que representaria a letra T nossa, tá? E a gente define o trabalho como sendo uma força aplicada em um determinado corpo, multiplicada pelo deslocamento que você impõe nesse corpo, ou que um determinado corpo externo aplica no sistema, vezes o cosseno do ângulo que o deslocamento e a força que a força faz com o deslocamento, tá? Então a gente tem aí essa formulazinha que é para o cálculo do trabalho, tá bom? Em contrapartida, o trabalho em si, ele, ele se resume em a gente calcular a energia que foi demandada para uma realização de tarefa, tá? Então a gente define o trabalho como sendo essa energia. Então a gente tem que pensar no seguinte: bom, se é energia, geralmente os corpos estão fazendo a transformação de modalidade de energia de uma na outra. Em particular, no setor B, a gente está estudando três tipos de energia básicas através de movimento, que são energia cinética, potencial e mecânica. Sendo assim, a gente pode então usar os teoremas da energia. Os teoremas da energia diz o que para a gente? Ó? Diz que o trabalho, pessoal, ele pode ser calculado através da variação da energia cinética, tá? Que pode, por sua vez, ser calculado como a variação da energia potencial, e também menos a variação da energia potencial, e pode também ser calculado como sendo a variação da energia mecânica, tá? Que são as três modalidades de energia que nós estudamos aqui no setor B de física, tá? Por exemplo, se vocês pegarem a Bienal, deixa eu abrir aqui, a Bienal numa página aqui específica para avisar para vocês. Ó, a gente tem para nossa prova, né? Eu tirei somente os sistemas conservativos e não conservativos para não ficar tão pesado, tá? Então, só para conferir lá, para ver sobre isso aqui. Aí a gente precisa lembrar de três coisas importantes. Primeiro, energia cinética ela é calculada da seguinte maneira: ó, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia potencial ela é dividida em duas categorias, né? A gente tem potencial gravitacional, que ela é massa, gravidade vezes altura, ou então a gente tem a energia potencial elástica, que é definida como sendo uma constante que multiplica a deformação da mola ou do corpo, né, ao quadrado dividido por 2. E nós temos energia mecânica. A energia mecânica é simplesmente a energia gravitacional, cinética mais a energia potencial, tá? Seja ela gravitacional ou elástica. Então a gente tem aqui uma gama de fórmulas que a gente pode estar utilizando para calcular o trabalho através das variações de energia, tá? Então o nosso foco hoje vai ser estudar, fazer a revisão sobre este conteúdo aqui, tá? De variação de energia. Lembrando que em todos esses três casos, pessoal, a variação da energia ela é feita como energia final menos energia inicial, seja ela cinética, potencial ou mecânica, tá? No caso da potencial aqui, você tem que tomar o cuidado que o sinal de menos vem aqui na frente, tá? E por consequência, a gente fazendo a distributiva aqui, resumidamente, a energia potencial ela é a variação da energia potencial aqui em termos do trabalho, você inverte os valores por causa do sinal de menos, tá? A inicial vem na frente e a final vem depois. Mas vamos para o exercício que vocês vão entender melhor, tá? Vamos lá.
Olha só, eu peguei uma questão aqui, lá do plural, que diz o seguinte, ó. A equação da velocidade de um móvel em 20 quilogramas, de 20 quilos, tá? Então, a massa é igual a 20 quilogramas, é dada por V igual a 3 mais 0,2T. Ou seja, essa fórmulazinha aqui é a fórmula da velocidade, em que a velocidade dada em metros por segundo. Podemos afirmar que a energia cinética desse móvel no instante de 10 segundos vale quanto? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a velocidade do corpo. A resposta vai ser essa aqui, ó. A energia cinética ela é dada pelo produto da massa, da velocidade ao quadrado, dividido por 2. De acordo com o enunciado da questão, eu sei que a massa vale 20, mas eu não sei quanto que vale a velocidade desse corpo. Então a gente vai primeiro calcular a velocidade. Como? Usando a fórmula. 3 mais 0,2 vezes o tempo, só que o tempo aqui vale 10 segundos. Então, vamos primeiro multiplicar e depois somar. 3 mais 0,2 vezes 10, 2. 3 mais 5, desculpa, 3 mais 2, 5. Então, a velocidade é 5 metros por segundo. Agora eu sei a velocidade, vou substituir aqui. Então, teremos 5 ao quadrado. Expressão numérica, a gente vai primeiro resolver potência, depois multiplica e depois divide, tá? De certa forma, essas ordens assim, que a gente aprende lá no ensino fundamental, não necessariamente elas precisam ser seguidas, tá? Geralmente a gente ensina dessa forma que o aluno não erre, tá? Fica mais difícil do aluno errar. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou primeiro simplificar aqui, vai ficar 10 aqui em cima e embaixo vai ficar 1. Então nós teremos 10 vezes 5 ao quadrado, que é 25. E aí 10 vezes 25, é só você colocar o zero lá no final, 250 joules. Joules é a unidade padrão para energia, ou seja, trabalho, energia cinética, potencial, energia mecânica, todos eles vão estar aí com o símbolo de joules, pois eles são energia, tá certo? Só mais um lembrete, vocês não estão vendo, mas eu fico olhando tanto a tela com vocês quanto a tela com exercício. Então, pessoal, vou pedir para vocês estarem ligando a câmera de vocês, senão eu vou ter que removê-los, como foi o combinado da escola com os pais, da escola com os alunos, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer mais exercícios aqui para a gente entender as questões, né? A gente entender esses conceitos. Observe que essa questão aqui nós não calculamos, tá, a variação de energia nem trabalho. A gente só calculou a energia em si, tá? Então, basicamente, vamos pensar assim, ó. Primeiro, em termos de beleza, Luiz, vi aqui tá a sua mensagem. Olha só, em termos de fórmula para a prova, tá? Só do setor B. Vocês têm que saber o quê? Primeiro, fórmula da energia cinética, tá? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Tem que saber fórmula da energia potencial, gravitacional, tá? Massa, gravidade vezes altura. Fórmula da energia potencial elástica, que é constante vezes x quadrado dividido por 2. Fórmula da energia mecânica, que é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. Pode acontecer de que, dependendo da situação, alguma dessas energias aqui serem zero, tá? Essas são as fórmulas de energia que a gente precisa saber para a prova. No caso do trabalho, a gente tem três fórmulas, né? Quatro fórmulas que a gente pode estar utilizando. O trabalho ele pode ser descrito como sendo força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que o deslocamento faz com a força, tá? E a gente pode estar utilizando o teorema das energias para calcular o trabalho também. É a variação da energia cinética, tá? O trabalho é a variação da energia potencial, tá? Só que aqui é negativo.
E o trabalho, ele é a variação da energia mecânica. São essas as fórmulas aqui primordiais aqui para nossa prova. Só lembrando uma coisa importante aqui, ó. No caso da energia cinética, pessoal, isso aqui é energia cinética final menos energia cinética inicial, que nada mais é do que massa velocidade ao quadrado final dividido por 2 menos massa velocidade ao quadrado inicial dividido por 2, tá? Isso aqui já é a substituição de letras dentro do enunciado da questão, tá? Então fiquem atentos aí. Na energia potencial vai acontecer o contrário, vai ser energia potencial inicial menos energia potencial final, vai ser o contrário. E na energia mecânica vai ser energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Aí para vocês substituir as letras, vocês têm que olhar para as fórmulas aqui, tá? No caso da energia potencial, é necessário que você veja na questão se é energia potencial gravitacional ou se é energia potencial elástica que você vai utilizar. Ah, professor, como que eu vou saber qual que é para usar? Olha para a questão e veja. Se tiver gravidade, existe uma grande probabilidade de você ter que usar a energia potencial gravitacional. Se não tem probabilidade, gravidade, mas se tem corpo elástico, mola, aí você tem que utilizar essa segunda fórmulazinha aí, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, essas últimas são só um disfarce, Como assim um a primeira disfarce? parte. A Isso primeira aqui? parte é abreviada, Isso isso. aqui? Não, porque isso aqui o que acontece? É mais fácil você decorar essa parte, porque se você prestar atenção, ó, é bem parecido. Então, para decorar fica mais simples, né? Do que você decorar tudo isso aqui. Se você aprende isso e sabe que isso daqui é a variação, porque toda variação é assim, gente, ó. Toda variação é assim, ó. Apareceu o delta na frente, não importa o que vem aqui. Poderia ser uma carinha feliz, tá? Então seria a carinha feliz, tá? Final menos, vamos colocar aqui embaixo, a carinha feliz inicial. Tá? Não importa o que seja, tem um delta na frente, é variação, vai acontecer isso, é final menos inicial. Mas, professor, na energia potencial aqui não é final menos inicial, é o contrário, é inicial menos final. Isso por causa desse sinal de menos aqui, ó, tá? Só por causa do sinal de menos. Só por causa disso. E aí, quando eu fiz o conteúdo, eu ensinei para vocês e mostrei por que, que vem esse sinal de menos na frente. Por conta do equilíbrio entre energia potencial e energia cinética, tá? Eles entram em equilíbrio. Então, se uma é positiva, a outra, tá, se equilibra com ela com o sinal de menos. Na verdade, como se fosse subtraindo. Mas isso aí, qualquer dúvida, volta lá, vai lá no YouTube, reassiste a aula de energia potencial gravitacional, que eu expliquei para vocês essa questão aí do equilíbrio, ensinando por que tem esse sinal de menos aí na questão. A gente não vai fazer isso de novo, né? Porque a gente já fez, então não há por que a gente fazer tudo de novo. Bom, para a gente continuar aqui, deixa eu pegar mais uma questão para a gente estar fazendo ela agora, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Bom, um corpo de massa 2 quilos, inicialmente em repouso, então velocidade inicial é zero, é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força constante, também horizontal, de 40 newtons. Qual será a sua energia cinética após percorrer 5 metros, né? Então vamos lá. Ele quer saber qual que vai ser a energia cinética final do corpo, né? Então aqui, pessoal, basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, nós vamos calcular o trabalho e o trabalho ele vai ser o quê? Ele vai ser a variação da energia cinética. Professor, por que eu sei que é energia cinética? Por causa disso aqui, ó. Energia cinética trabalha com velocidade. Energia potencial gravitacional trabalha com gravidade e altura. Energia potencial elástica trabalha com elásticos e molas.
Energia mecânica trabalha com tudo, tá? Com todas as informações. Então, nesse caso aqui, só tem velocidade. E aí ele dá uma dica bem importante na questão, né? Qual que é a energia cinética? Então, a gente vai calcular o trabalho a partir da energia cinética. O que, que é o trabalho em termos de energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, menos, né, final, que é velocidade, menos massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Agora é só substituir os valores, ó. A massa é 2 quilos, a velocidade dele, ele não fala quanto que é, né? Qual que é a velocidade final, tá? Então, isso aqui, ó, ele tem 2 quilos, a força que ele aplica é de 40 newtons e a energia e percorre 5 metros. Bom, aí aqui, essa dica vai ser muito importante para nós resolvermos, ó. Por quê? Porque se por um lado o trabalho é calculado assim, e aí vocês vão perceber o seguinte, ó, que como estava em repouso, significa que a velocidade final, inicial, desculpa, vai ser igual a quanto? Igual a zero, então ela vai sumir. Por outro lado, o trabalho, observem, está aplicando força. Então, o trabalho também é dito como sendo força vezes deslocamento vezes o ângulo do deslocamento. Ora, a força é 40 newtons, tá? O deslocamento foi de 5 metros, e aí ele fala que a força é horizontal igual ao deslocamento. Então, se ele é horizontal, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Aí a gente precisa lembrar que cosseno de zero é igual a 1, tá? Ou seja, que vai ficar igual a 1. Portanto, multiplicando isso aqui, o resultado vai dar 200 joules. Bom, professor, então acabou. Não, não acabou, tá? A gente vai juntar essas duas informações aqui, ó. Quem que é esse cara? É a energia cinética. Então, a energia cinética, tá? Final, ela vai ser igual ao trabalho, tá? Porque olha só, esse carinha aqui é igual à energia cinética, já que a inicial vai zerar, por causa que a velocidade inicial é zero. Então, o trabalho é igual ao trabalho, portanto, a energia cinética, que é esse carinha aqui, vai ser igual ao trabalho, no caso, 200 joules. Agora sim a gente acabou. A energia cinética final, vista nessa questão, é igual ao trabalho. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não, por enquanto tá de boa. Né? Bom, então vamos ver mais uma questão aqui, né? Uma questão agora com gráficos, porque uma das coisas que é muito importante em física é o uso, né, a usabilidade que o gráfico traz, além das informações que a gente pode abstrair dele, né, tirar dele. Bom, então vamos para a próxima questão. A resultante das forças que atuam em uma partícula de 0,10 kg de massa, inicialmente em repouso, é representada por esse gráfico aqui. Se, se para t igual a zero, a velocidade da partícula fosse igual a zero, ao fim de 20 metros, a velocidade expressa em metros por segundo seria de quanto, né? Então vamos lá, a gente vai fazer esse cálculozinho aí, tá? Usando o gráfico, usando a interpretação que o gráfico traz pra gente, tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos lá. O que que diz? Já que envolve velocidade, então existe uma possibilidade muito grande, pessoal, de que o nosso trabalho seja a partir da energia cinética, tá? E o que que diz o teorema da energia cinética, tá? Ó, o teorema da energia cinética, o TEC, o TEC, ele vai dizer o quê? Que o trabalho das forças resultantes ela é igual à variação da energia cinética. Ou seja, né, o trabalho ele é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quando nós estudamos a parte das energias, a gente aprendeu o seguinte, ó, que o trabalho ele é descrito como sendo gráfico, né, dentro do gráfico como sendo a área do gráfico. Então ele é igual à área, que por sua vez, nesse caso aqui,
usando desse lado, vai ser igual a massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Velocidade final, menos a massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então é uma relação bem interessante aí para o nosso cálculo. Bom, e como que eu calculo a área dessa figura geométrica? Se vocês perceberem, essa figura geométrica aqui, ela é um trapézio, tá? Um trapézio deitado, não um trapézio em pé comum, normal, como a gente está acostumado a ver, certo? Então, basicamente, isso aqui, ó, é a base menor, essa aqui vai ser a nossa base maior e aqui vai ser a nossa altura, tá? Só para lembrar vocês, a área de um trapézio é calculado como sendo base maior mais base menor, entre parênteses, tá? Vezes a altura, todo mundo dividido por 2. Então a gente vai usar essa fórmulazinha aqui para resolver o nosso problema. Então vejam que essa questão ela envolve três coisas importantes. Primeiro, é o gráfico, tá? E a partir do gráfico a gente vai usar a área. Segundo, nós vamos utilizar o teorema da energia cinética, que diz para a gente que o trabalho é igual à variação da energia. Terceiro, nós vamos utilizar o trabalho sendo igual à área, tá? Então são informações muito importantes. Então vamos pegar os valores. Vamos lá. Quanto que vale a área, tá, pessoal? A área vai ser base maior que é 20, mais base menor que é 10, todo mundo entre parênteses aqui, vezes a altura, ó, que também é 20, dividido por 2. Isso aqui é igual a massa, que é 0,10, vezes a velocidade final, que eu não sei quanto que vale, dividido por 2, menos a massa de novo, vezes a velocidade inicial, que é zero, porque parte do repouso, tá? Na verdade, ele diz para a gente que a velocidade da partícula fosse igual a zero, então parte do repouso também é zero. Bom, disso a gente já pode concluir que isso aqui vai para o espaço, né? Porque tem um zero multiplicando. Posso, sem perda de generalidade, simplificar dos dois lados, né? Porque eu tenho uma equação, e aí quando os denominadores são iguais, a gente pode simplesmente cortar eles, tá? Vamos resolver primeiro a soma, entre parênteses. Então vai ficar 30 vezes 20 igual a 0,10 vezes a velocidade ao quadrado, velocidade final. Bom, 30 vezes 20 vai dar 600. Vamos continuar aqui, ó. Então o resultado vai ser 0,10 velocidade final ao quadrado igual a 600. Vamos passar o 0,10 multiplicando para o outro lado, melhor, dividindo, né? E aí nós teremos 600 dividido por 0,10 ou 0,1, né? Porque o zero direito não conta. E aí é só você multiplicar por 10 em cima e embaixo. Por quê? 600 vezes 10 dá 6.000. 0,1 vezes 10 vai dar 1, então a gente nem precisa pôr. E aí a velocidade vai ser raiz quadrada de 6.000, tá? E aí é só a gente calcular essa raiz quadrada. Bom, como que a gente faz isso de maneira tranquila, né? Sem muitos problemas? É só a gente lembrar que 6.000, lembrar não, né? 6.000 é 400 vezes 15. Talvez a gente não consiga, porque 4 vezes 15 é 60. 60 vezes esses dois zeros aqui, 6.000. Então, a gente pode dividir o 6.000 como sendo 60 vezes 100 para ficar mais fácil visualizar. Depois você pode escrever como sendo o 60 é a mesma coisa que, deixa eu pensar aqui, 5 vezes 12, não, 5 vezes 12 não fica legal, 6 vezes 10 também não, pode ser 4 vezes 15, tá? 4 vezes 15 dá 60. E aí a gente observa o seguinte, ó, o 4 tem raiz quadrada que é 2, o 15 não tem, vai ficar dentro da raiz, o 100 tem raiz quadrada que é 10, aí o 15 fica dentro da raiz, tá? Aí, ó, 2 vezes 5, 2 vezes 10, 20. 20 raiz de 15, tá? Metros por segundo, que é a letra C aqui, como vocês podem ver aqui. Esse cálculo que eu acabei de fazer, ele não é necessário, mas no meu caso aqui, ele só ajuda a chegar na resposta de maneira mais
coerente, tá? Mais tranquila. Então, olha só, a gente fez aqui algumas questões, né? Essas questões aqui, deixa eu apagar esse. A gente fez algumas questões. Isso aqui são as fórmulas, quem quiser tirar um print aí. São as fórmulas que a gente pode estar utilizando. Vou até tirar um print aqui e eu mando para vocês lá no grupo. Ó. Então, olha só. Fizemos 3 questões de energia cinética. Agora vamos partir para a energia potencial. Tá? Vamos lá para a energia potencial. A energia cinética ela trabalha com velocidade e a energia potencial vai trabalhar com a gravidade. Tá? Deixa eu pegar mais uma questão aqui. Olha só. Então, essa questão diz assim: ó, as pirâmides do Egito estão entre as construções mais conhecidas em todo o mundo, entre as coisas pela incrível capacidade. Desculpa, eu li errado. As pirâmides do Egito estão entre as construções mais conhecidas em todo o mundo, entre outras coisas, pela incrível capacidade de engenharia de um povo com a tecnologia muito menos desenvolvida do que temos hoje. A grande pirâmide de Gizé foi a construção humana mais alta por 4.000 anos. Bom, considere que, em média, cada bloco de pedra tenha 2 toneladas, altura desprezível comparada à pirâmide, e que a altura da pirâmide seja de 140 metros. Adotando a gravidade igual a 10, a energia potencial de um bloco da pirâmide no topo, em relação à sua base, é. Bom, nessa questão a gente precisa então calcular a energia potencial gravitacional, né? Então a gente tem aqui algumas informações que são importantes para essa questão. Primeira, a massa é igual a 2 toneladas, tá? Lembrando que cada tonelada é 1.000 quilos. A gravidade vale 10, como a questão mencionou para gente, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura é de 140 metros. Foi justamente, né? Vocês podem ver aqui as informações que eu grifei aqui. Então, para a gente poder calcular, determinar a energia potencial gravitacional, pessoal, é bem simples, ó. Basta lembrar da fórmula. A energia potencial gravitacional ela é dada pela massa, pela gravidade, vezes a altura. E aí é só eu substituir. A massa vale 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilos. A gravidade vale 10 e a altura vale 140. Para essa multiplicação, a gente não precisa fazer muitas contas, basta fazer ó, 2 vezes 14, que dá 28, e aí contar os zeros. Ó. Nós temos 3, 4, 5 zeros. Então, venho aqui e coloco 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá? E aí o resultado vai dar, então, 2.800.000 joules. Só que observe que está em kilojoule, tá? Então, para transformar em quilo, eu preciso dividir por 1.000, tá? Porque a letra K vale 1.000. Então, eu preciso tirar 1.000 daqui. Então, se eu divido por 1.000, o resultado fica 2.800 kilojoule. Em que esse casinho aqui vale 1.000, ou seja, 3 zeros aí do nosso estudo. Pronto. Fizemos uma questão aí que envolve a energia potencial. Só que nesse caso aí é uma energia potencial sem o teorema da energia cinética ainda, de energia potencial ainda, tá? Coisa que a gente vai ver agora nesse próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo diz assim, ó, durante a Olimpíada de 2000, em 2000, né, em Sydney, um atleta de salto em altura de 60 quilos, tá? Atingiu a altura de 2,10 metros, aterrissando 3 metros do seu ponto inicial. Qual o trabalho realizado pelo peso durante a descida desse carinha aí? Então, esse é mais uma questão que envolve, né, energia potencial, porque envolve altura e gravidade, mas não fala nada sobre, por exemplo, velocidade dele, tá? E aí nós temos algumas informações que são importantes nessa questão aqui. Primeiro, a massa do atleta vale 60 quilos. Outra informação importante é que a altura vai ser 2,10 metros e que a gravidade vale
10 metros por segundo ao quadrado, certo? Essas são as informações referentes aí ao que a gente pode estar utilizando no teorema da energia é, potencial, tá? E o que diz o teorema da energia potencial para a gente, pessoal? O teorema da energia potencial vai falar para a gente que a energia potencial ela vai ser, né? Energia potencial final menos energia potencial inicial, não é isso? Não, não é isso, tá? É o contrário. Aí, o teorema da energia potencial, ela é a única que a variação é feita de maneira inversa, tá? É inicial menos final. Então a gente tem que ficar atento a esse conceito para a gente não errar. Mas aqui vem um detalhe importante, ó. Observem que no final do cálculo, a gente vai observar que o carinha vai estar no solo, né? Porque quando ele salta, ele vai subir e aí vai descer. Então, nesse caso aqui, no solo, a altura vai ser igual a zero, tá? Ou seja, a altura final, nesse contexto aqui, vai ser zero. Então, a gente já pode descartar a energia potencial final, porque ela vai ser igual a zero. Ou seja, o trabalho realizado aqui vai ser igual à energia potencial inicial do atleta, tá? Por quê? Porque quando ele chega no solo, ele teoricamente já consumiu toda a energia. Depois de fazer, de fazer então a experimentação, o trabalho vai ser o quê? Ó? Energia potencial, massa, gravidade, vezes altura. Aí é só substituir. 60, que é a massa, a gravidade, que é 10, e a altura, que é 2,10, né? 2 metros e 10 centímetros. Multiplicando isso aqui, primeiro, ó, o 10 vai transformar o 2,10 em 21, então nós vamos multiplicar 21 vezes 60. 60 0 vezes isso aí vai dar 0, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, tá? Então o resultado vai dar 1.260. Portanto, o trabalho vai ser igual a 1.260 joules, letra B aqui de questão besta. Tá? Então, percebam aí que apesar de a gente abordar, né, vocês vão perceber que existe uma certa facilidade, porque as questões elas começam a se tornar quase que iguais, né, bem parecidas. Tanto da energia cinética, quanto potencial, quanto da energia mecânica. Só muda a fórmula, tá? Mas você abstrai os dados, joga na fórmula e resolve. Uma coisa importante, sempre percebam que em questões que envolvam energia cinética, se tem algo falando de repouso, provavelmente ou a energia cinética final ou a inicial vai ser zero, porque em algum momento ela vai ter que parar, e quando para, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, a energia cinética vai ser zero, tá? Quando o problema tratar de altura, que vai e depois volta, né? Que desce, que cai, que está no solo, a altura em algum momento vai ser zero. Então a gente tem que só perceber se vai ser no final ou se vai ser no inicial, que a altura é zero, tá? E portanto, aquela parcela da questão vai anular, certo? E aí, alguma dúvida? Certo. Eu tenho uma dúvida. Eu acho. Me desculpa, mas eu acho que isso acabou de explicar, mas a gente usou a energia potencial inicial e a potencial final por culpa que ele perguntou sobre a descida? Não. A ordem, está falando da ordem? Inicial na frente, final depois? Não, por que que usou essa fórmula? Não, Porque então na vamos lá. gravidade a altura não tinha. Não, basicamente é o seguinte, Lucas, é assim, ó. Problemas que falam de velocidade, existe um forte indício que você vai ter que utilizar a energia cinética, porque a energia cinética tem velocidade. Problemas que falam de altura, como essa aqui, ó, altura, você vai ter que utilizar a energia potencial gravitacional, porque tem altura. Não tem como você, teoricamente aqui, usar nessa daqui, ó, energia potencial, porque não fala de altura. Então, tu teria que fazer um esforço muito grande para dessas informações chegar numa altura aí. Então, não faria sentido, até porque em muitos problemas, como foi esse caso aqui, ó,
a força é horizontal, então não tem altura, você não subiu nem desceu. Então a energia potencial permanece constante, tá? Então, assim, não tem como a gente aplicar outras ideias. Nessa questão em particular, nós usamos o teorema da energia potencial porque ele está falando de altura, tá? Se ele fala de altura, então nós temos que recorrer à fórmula que tem altura. Nesse caso, nesse contexto aqui, a única fórmula que fala de altura é justamente é, é justamente Matemática. a energia potencial gravitacional. Por isso que a gente usou a altura, tá? Apesar de que, assim, eu estou fazendo bem direcionado. Então, assim, no primeiro momento a gente fez de energia cinética, tá? E depois, no segundo momento, a gente fez de energia potencial gravitacional. Aí, pessoal, como vocês estão vendo, o nosso horário está acabando. Só que a gente vai ter aula depois do intervalo. Aí eu queria pedir para vocês, se vocês concordarem, da gente terminar esses exercícios, aí depois eu libero vocês. Que aí eu não preciso parar agora e voltar depois. E aí fazer tudo de novo, tá? Só para a gente fazer mais alguns. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui um de energia potencial elástica, tá? Para vocês verem. Achei uma aqui de energia potencial elástica. Para vocês verem aqui como que aplica agora a parte da energia potencial elástica. Na verdade é a mesma coisa, o que muda só é a formulazinha básica, tá? Olha só essa questão. Considere um bloco de massa m ligado aqui a uma mola de constante elástica K igual a 20, como mostrado nessa figura aqui, tá? O bloco se encontra parado a 4 metros com x igual a 4 metros. Que a posição de equilíbrio é essa aqui, ó, x igual a zero. Esse gráfico agora mostra como o módulo da força elástica varia aqui com a posição do bloco X. Aí ele quer saber o seguinte, ó, o trabalho realizado pela força elástica para levar o bloco da posição de 4 metros até a posição de 2 metros em joules vale quanto? Então, a gente quer calcular o trabalho do bloco sair daqui, comprimir a mola e vir parar aqui, ó, nessa posição de x igual a 2 metros. Basicamente é isso. Bom, então essa questão aqui, ela tem umas dicas para a gente. Primeiro, já que está falando de mola e está claramente falando aqui de constante elástica, força elástica e tudo mais, tudo relacionado a elástico, existe um forte indício, para não dizer que é certeiro, tá? Que é certeiro, mas porque, né? Tá falando muito claramente que é elástico, então a gente vai ter que calcular, usar o teorema, tá, da energia potencial, mas aplicada em quem? Ó? Energia potencial inicial menos energia potencial final, da mesma forma que nós utilizamos aqui, só que ao invés de utilizar a fórmula da energia potencial gravitacional, nós vamos utilizar a fórmula da energia potencial elástica. E o que diz a fórmula da energia potencial elástica? Kx ao quadrado dividido por 2 menos kx quadrado dividido por 2, tá? Só que aqui, ó, é inicial e esse carinha aqui é o final. E olhem para o gráfico. Geralmente, quando aparece gráfico, existe um forte indício também que nós vamos usar a área do gráfico. Principalmente quando, em termos de energia, nós temos o gráfico da força com relação ao deslocamento, tá? Ou seja, o trabalho ele vai ser a área do gráfico, tá? Só que aqui a gente vai limitar a área do gráfico. Como ele quer saber de x igual a 4 até x igual a 2, a gente está querendo saber essa força aqui, ó, essa força elástica aqui, ó, nessa região. Não é na região inteira do gráfico, somente naquela partezinha em especial. Então, como que nós vamos calcular aqui o trabalho realizado pela força elástica? Bom, ao invés de a gente calcular com, completamente por essas informações, a gente vai usar somente a área do gráfico. Ó. O que diz a área do gráfico para a gente, pessoal? É um trapézio, tá? É um trapézio deitado. E aí a gente viu agora há pouco que a fórmula da área de um trapézio é base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura dividido por 2. E aí é só a gente substituir os valores, ó. A base menor aqui, ó, a base maior, que é essa aqui, ó, a altura maior é 80, então fica 80, mais a base menor que é 40,
tá? Vezes a altura, ó. A altura é essa parte de baixo aqui, do 2 ao 4 é 2, então a altura vale 2, dividido por 2. Posso cortar o 2 com 2, nós teremos 80 mais 40, que vai dar 120 joules, letra A. Portanto, como o trabalho é igual à área, a gente vai só substituir, ó, trabalho é igual a 120 joules. Acabou a questão, certo? Bom, professor, mas tem outra forma de fazer? Tem, sim. A gente poderia não usar o gráfico, mas a gente poderia tentar substituir nessa fórmula aqui, ó. Constante elástica é 20. Então, se eu quisesse calcular por aqui, eu faria, ó, 20 vezes o x inicial é 4, dividido por 2, né, ao quadrado, menos a constante elástica 20, vezes o x final, que é 2 aqui, ó, posição final, 2 ao quadrado dividido por 2. E aí é só resolver essa continha, tá? Vamos resolver ela aqui para vocês verem como vai dar o mesmo resultado, tá? Ó, 20 vezes 4 ao quadrado vai ficar 20 vezes 16, tá? Eu vou simplificar esse 20 por 2 aqui, em vez de 20 vai ficar 10. Menos, aqui eu vou simplificar de novo, né? Vai ficar 10 vezes 2 ao quadrado, 4. 10 vezes 16 vai dar 160. 10 vezes 4 vai dar 40. 160 menos 40 vai dar 120 também. Tá? Então eu poderia usar o gráfico ou eu poderia usar a fórmula para resolver. Ambos os casos vai dar certo. Tem que dar certo, porque se não der certo, é porque seria dizer duas coisas, né? Ou você errou conta, ou o teorema da energia potencial elástica estaria errado, tá? Como o teorema está certo, já é comprovado, então você teria que ter errado algum cálculo, certo? Então, resumindo a história aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Resumindo a história, podemos calcular o trabalho usando a área, ou podemos calcular o trabalho utilizando as fórmulas das energias, como a gente viu aqui no início, tá? Então, fica essa dica. Então, essa questão ela foi bem interessante porque eu pude abordar com vocês as duas formas, tá? E aí, para a gente poder encerrar, vamos fazer pelo menos um exemplinho aqui de teorema da energia mecânica, que é aquele teorema que vai envolver mais de uma energia, né? Energia potencial, energia cinética e energia potencial. Bom, deixa eu tô pegando uma aqui também na. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, tá, pessoal? Então vamos lá, deixa eu pegar uma aqui. Vai ser bem diferente essa questão das outras, tá? Olha só o que diz essa questão aqui, ó. Um mico que fazia piruetas sobre a cabeça de um elefante deixou seu chapéu cair, né? Deixou seu chapéu de massa 50 gramas escorregar pela tromba do elefante a partir do repouso, de uma altura h igual a 2 metros, como ilustra a figura a seguir. Sabendo que a velocidade v no ponto B é 2 metros por segundo, determine a energia dissipada pelo atrito no percurso de A para B. Bom, então essa questão aqui é interessante, por quê? Porque ela fala de altura e ela fala de velocidade. Quando fala de altura, é energia potencial gravitacional. Quando fala de velocidade, é energia cinética. Então, nessa questão em particular, a gente tem as duas. Isso dá um forte indício de que nós teremos que utilizar o teorema da energia mecânica. Bom, basicamente ele pede para a gente calcular a energia dissipada. E como que a gente calcula a energia dissipada? Na verdade, a gente vai calcular o trabalho que é gasto, né, para o chapéu descer. A energia gasta aí em termos de trabalho para o chapéu descer lá de cima. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos separar as informações básicas. Ó, a massa é 50 gramas, tá aqui. A altura, que seria a altura inicial, é 2 metros, tá? Deixa eu deixar só o 2 mesmo. 2 metros. Essa é a altura inicial. O que mais que ele fala para gente? Ó, a velocidade no ponto B
é 2, então significa dizer que a velocidade final é 2. E aí a gente pode perceber que se parte do repouso, como ele fala aqui, ó, parte do repouso, então a velocidade inicial é zero, tá? E aí nós vamos usar o teorema da energia mecânica. Ele fala também, não fala da gravidade, mas a gente pode entender que a gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos começar a resolver essa questão aqui, ó. O trabalho que é igual à energia dissipada, que eu vou chamar aqui de né, de dissipada, vai ser igual à variação da energia mecânica. E o que é a variação da energia mecânica, pessoal? Essa parte aqui eu não vou ficar repetindo ela, tá? Energia, energia, energia dissipada aqui. Vou só fazer a energia mecânica. O que é energia mecânica? É a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. E quem que é a energia mecânica? A energia mecânica final é simplesmente a energia cinética menos a energia, mais, né, energia potencial. Tudo aqui nesse caso aqui vai ser a final, menos a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Aí a gente vai ter algumas coisas que são interessantes. Primeiro, ó, a, a velocidade inicial, pessoal, é zero. Então, a energia cinética inicial é zero. A altura final é zero, né? Porque o chapéu desceu. Então, significa dizer que a energia potencial final é zero. Portanto, ó, a energia dissipada, né, o trabalho, ele vai ser igual ao quê? Vai se resumir em energia cinética final, porque a energia potencial final é zero, pois a altura é zero, menos a energia potencial inicial, já que quando o chapéu está aqui em cima, a velocidade é zero, então a energia cinética inicial é zero. Agora é só substituir na fórmula. Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia potencial, massa, gravidade e altura. Então é só substituir os valores. A massa é 50 gramas, então fica a 50 gramas, né, em quilogramas, ele é 0,050 dividido por 1000. A velocidade é 2, então fica 2 ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial gravitacional, a massa também é a mesma, ó. A gravidade é 10 e a altura é 2. Agora é só resolver esse cálculo. Então, primeiro, 2 ao quadrado é 4, 4 dividido para 2 dá 2, ou seja, 0,050 vezes 2 menos 0,050 vezes 20, né? Porque 2 vezes 10, 20. Multiplicando aqui, esse resultado vai dar 0,1, tá? Eu já vou arredondar não, tirar os zeros daqui. Multiplicando isso aqui por 2 dá 0,1, menos multiplicando isso aqui por 20, né? Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 0,050 vezes 20, o resultado vai dar 1 exato. E aí, 0,1 menos 1 vai dar 0,9 negativo, tá? Esse aqui é o valor da energia dissipada no percurso. Alguma dúvida, pessoal? Então, né, já que não tem dúvida, vamos lá. Deixa eu fazer Não, as não. vamos fazer as considerações finais aqui. Então, vejam só. A gente fez questões de energia cinética, questão que calculava o trabalho a partir da energia cinética, questão que calculava o trabalho a partir da área, questão que calculou a energia potencial gravitacional, o trabalho a partir da energia potencial gravitacional, o trabalho a partir da energia potencial elástica, tá? E também pela área, que a gente mostrou das duas formas. E agora calculamos o trabalho, que nós chamamos aqui de energia dissipada, através da energia mecânica, que envolve, né, nesse caso, as duas modalidades de energia, cinética e potencial. Então é interessante porque esse conteúdo aqui, ele faz o que com a gente? Ó? Ele traz uma nova abordagem de verificar o movimento
mas utilizando os conceitos de energia, diferente daqueles conceitos que a gente havia abordado lá no primeiro bimestre, que foi utilizando velocidade, aceleração, distância e tempo. Aqui, a única variável que permaneceu daquelas anteriores foi a velocidade, tá? A única que permaneceu. Então, é uma nova abordagem para o estudo de movimento. Bom, com isso, né, com essa questão, eu vou encerrar a aula. Professor, Oi, desculpa, só pode rapidinho. perguntar. Tem como o senhor explicar essa última da mecânica? Que eu não entendi muito bem, eu meio que viajei. Mas é Certo, ó. rapidinho. É basicamente o seguinte, Lucas, ó. O trabalho, quando envolve velocidade e altura, ele diz pra gente que nós vamos ter que unir, tá? As duas energias, já que tem velocidade respeito à energia cinética e altura que diz respeito à energia potencial. Ou seja, nesse caso aqui a gente tem que recorrer ao teorema da energia mecânica. Por quê? Porque a energia mecânica em si, ela é a energia cinética mais energia potencial. Ou seja, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, mais massa, gravidade e altura, tá? Ó, energia cinética, energia potencial. Ela envolve as duas grandezas, que é velocidade para a energia cinética e altura para a energia potencial gravitacional. Ou seja, ela é a única das fórmulas que vai envolver as duas grandezas numa só expressão. Por isso que a gente fez com a energia mecânica. Só que a gente precisa lembrar que energia, quando tem esse símbolo de delta na frente, ela é a variação, ou seja, é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Ou seja, a gente vai pegar esses valores aqui, fazer para cá, para o final, e aplicar aqui também no inicial. Só que na questão em si, e como muitas outras questões com essas características, a gente tem que observar algumas palavras-chave, como por exemplo, partir do repouso. Partindo do repouso, a velocidade inicial é zero. E se a velocidade inicial é zero, isso significa dizer que a energia cinética inicial vai ser zero. Outro problema, ele fala que ele vai descer até o chão. Então, se desce até o chão, o que acontece? A altura final é zero. Se a altura final é zero, isso significa dizer que a energia potencial, essa aqui, tá? Final, ela vai ser zero. Porque depende da altura. Se a altura é zero, a energia potencial é zero. Então, mesmo a fórmula sendo gigantesca, a gente vai simplificar ela e vai só usar duas expressões: energia cinética final e energia potencial inicial. Aplica na fórmula, na expressão, e aí a gente calcula, tá? Substitui a fórmula que a gente aprendeu aqui no início, aprendeu nas aulas, né? Eu até tirei um print aqui para vocês, vou mandar depois no grupo. E aí, aplicando os valores encontrados na questão na fórmula, sempre convertendo quando não está no Sistema Internacional de Unidades, a gente substitui, faz as conversões, multiplica, divide, simplifica o que der para simplificar, soma, subtrai o que tiver de subtrair e chega ao final da conta, igual a menos 0,9. Então, basicamente, a gente utiliza essas expressões, tá? Então, só relembrando, trabalho pela fórmula original, deixa eu mostrar aqui, né? Trabalho pela fórmula original, tá? Aqui. Trabalho utilizando a energia cinética, potencial e mecânica. Só que individualmente cada uma dessas energias tem sua fórmula específica, tá? Que tá aqui, ó. As fórmulas específicas para cada uma delas. E lembrar também, se tem o gráfico, existe uma possibilidade muito grande de ter que utilizar a área, tá? Em alguns casos dá para fazer tanto pela área quanto pela fórmula, mas depende, tá? Essa questão que pela fórmula fica muito grande, muito difícil, e a gente só faz pelo gráfico. Então, com isso, pessoal, eu vou estar encerrando a nossa aula. Não saiam ainda para eu poder fazer chamada, tá? Vou interromper aqui a gravação